Então, boa noite. Hoje é Boa. dia 21 de maio de 2025. Nós estamos começando mais uma reunião ordinária de pleno. Eu sou a Aline, sou secretária aqui do colegiado. Hoje nossa coordenadora Bárbara está numa reunião de trabalho, então eu vou conduzir a pauta de hoje, que trata, da mobilização da sociedade civil por meio das formações, troca do secretário e assuntos gerais. Eu gostaria de começar essa reunião comentando um pouco com vocês a respeito de uma reunião periódica que a mesa fez com a SEDAC no dia de ontem. Nós da gestão, temos das coordenações dos colegiados, temos reuniões periódicas com a SEDAC. E aí eu queria trazer, num primeiro momento, assim, da reunião, o que foi comentado lá, alguns pontos importantes, é pouca coisa, e também algumas tarefas que eu acho interessante a gente, como pleno, fazer nesse momento. E aí depois a gente vai passar por esses assuntos, das formações, da troca de secretário também. Podemos seguir dessa maneira? Pode ser? Sim. Tá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês me avisem se estão vendo. Todo mundo está enxergando? Sim, tudo certo. Então, gente, na reunião de ontem... deixa eu só aceitar aqui a Laura. Peraí. Boa noite, Laura. Está aí, Laura? Oi, boa noite, cheguei. Boa noite. Hoje eu que estou conduzindo a reunião aqui, porque a Bárbara está numa outra reunião de trabalho, tá? Eu vi o recado dela ali agora. Eu estou comentando com vocês, compartilhando, algumas anotações que eu fiz da reunião de ontem, que as coordenações tiveram com a SEDAC. Então, gente, vocês lembram daquele parecer de consulta pública, da aplicação de recursos em 2025? Aquele documento de 400 páginas que o Pleno se dividiu, se organizou para ler e escrever um parecer? Nós enviamos o nosso em março, e esses pareceres, o nosso e dos outros colegiados, eles foram reunidos para o diretor de fomento, Rafael Bali, que organizou um grupo de leitura. Então, esses pareceres todos serão lidos, Foram muito elogiados pela concisão. Queria trazer esse elogio aqui para nós também, para o nosso colegiado. E o Lucas Teixeira ontem comentou, é possível que mais adiante, assim, que o fomento finalizar a leitura desses pareceres, de trazer um feedback para os colegiados também. Então, talvez isso apareça em alguma das reuniões nossas, periódicas com a SEDAC, e aí a gente da gestão traz isso aqui para o pleno também. Então, achei importante trazer essa questão para dizer que sim, o trabalho do colegiado, ele segue adiante, ele tem um impacto, assim, em outros setores, da secretaria, porque muitas vezes a gente faz, envia como ofício, e aí não tem o retorno, não sabe como que aquilo vai ser utilizado, mas então, só para trazer isso para vocês, esses pareceres estão sendo lidos. E aí, gente, foi solicitado também para nós aqui do colegiado um outro parecer. Este não tem um documento para ser lido, tá? Fiquem tranquilos. Que é um parecer acerca das melhores formas de representatividade nos colegiados e seus segmentos, visando as futuras eleições. Como vocês sabem, tem muitas setoriais que renovaram o pleno há pouco, Nosso caso, o caso da dança, é diferente, que a gente está encerrando a gestão agora. Então, a SEDAC solicitou esse parecer para melhor forma de representatividade nos colegiados. A data inicial de entrega era ontem, mas ela foi ajustada para a próxima reunião das coordenações com a SEDAC, que vai ser no dia 24 de junho. Então, essa vai ser a próxima tarefa do pleno. Deixa eu ver se eu trocar aqui, se vocês
Eu teria que trocar aqui. Eu quero só mostrar uma coisa. Espera aí, que eu vou compartilhar uma outra tela. Um instante. E aí eu fiz um documento aqui, gente, que eu vou compartilhar depois no grupo, que é para a gente construir junto esse parecer. Então, vocês vão poder colocar, acrescentar ali sugestões, e aí depois, claro, eu e a Bárbara, a gente organiza isso e manda em formato de ofício até junho. Achei que era interessante que o Pleno construísse isso, né? Todos nós, assim como fizemos com um parecer anterior. Nas últimas reuniões, como elas foram formativas, a gente não teve nessa troca aqui, né, para poder conversar sobre isso, mas então eu agora trago essa tarefa para nós. E a ideia mesmo é acrescentar sugestões, tá? Depois eu vou compartilhar esse link ali no grupo, tá? Tudo certo até aqui, gente? Aline, Diga. a forma está tranquilo. Isso eu quero compreender um pouquinho. Eles querem um parecer, né, sobre uma melhor maneira, sugestões para que a representatividade esteja mais presente, é isso? Uhum. Efetiva, né? Bom, É. eu sugiro que a gente fez várias, desde da outra formação, né, do colegiado anterior, a gente fez várias colocações nas nossas documentações sobre esses percentuais, justamente sobre esses aumentos, né, de representatividade. E a gente conseguiu colocar várias dessas coisas em prática, tanto que nós conseguimos aumentar, né, a representatividade. Principalmente do interior, né, aqui no colegiado, né? Então, eu, assim, sugiro a gente buscar também nos documentos que a gente colocou, né, tá lá, deve estar até no nosso plano lá, que eu não me recordo exatamente agora, algumas coisas também para colocar aí, tá? Que coisas que a gente colocou. Uma delas, né, que eu acho que nos ajudou bastante, foi o fato de nós termos reuniões online, né? Que tem colegiados que não têm, né? Embora tenha sido motivado pela pandemia, auxiliou muito, porque antes era localizado, né? Inclusive, eu conhecia a sala onde era feita a reunião, lá no centro, ela não tem nem internet, até hoje, para vocês terem ideia, a sala está lá, vazia, né? Mas não tem internet, então não tem nem como estar lá. Então, uma das sugestões é ter os outros, inclusive para os outros colegiados, ter isso, e ter essas reuniões abertas, porque eu já tentei ter acesso, por exemplo, a outros colegiados, né? E com exceção da dança, os outros são um pouco mais difíceis da gente ter informação, a gente tem que estar catando, achar quem é que é para poder. E o nosso a gente tem, né? Embora não estejamos tão ativos, mas a gente tem as reuniões abertas no YouTube, a gente tem Instagram, né? Então, então essa questão da mobilidade, né? Dos meios digitais e tecnológicos abertos, né? Para a comunidade, isso foi um dos fatores que ajudou bastante a gente ter um pouco dessa descentralização e essa representatividade. E eu acho que isso é importante também para os outros colegiados, né? E, claro, a gente mantém, enfim, e fomentar. Bom, aí a gente para uma questão de aumento de representatividade, né? E eu acho que eu me lembrei agora disso, né? Me lembrei que a gente estava batendo muito nessa tecla nos anos anteriores, né? E, inclusive, eu acho que foi essas como é que é? Reuniões de formação, esses cursos de formação, a SEDAC, inclusive, não só o nosso, mas que a SEDAC promoveu e nós divulgamos, né? Abriu também o leque, porque eles têm todo um trabalho de divulgação agora, depois de várias sugestões,
né, eles começaram a fazer essas caravanas que vão para o interior, né, então trazer a representatividade do interior através da divulgação desses cursos, o colegiado também, passar pelo colegiado esse material para a gente poder ter e divulgar. Eu acho que isso são coisas que melhoram, né? Porque o interior fica... aqui já é difícil, se aqui já poucas pessoas têm acesso, imagina no interior a divulgação, como é que é. Então, Sim. acho que é parte do colegiado, em parceria com a SEDAC, ter acesso a esses cursos, ter uma plataforma pública, né, a SEDAC, e nós podemos divulgar também. Uhum. Eu lembrei disso, gente, que Tá foi bem. que a gente marcou muito. Vou dar boa noite para a Vivi, que chegou há pouco na reunião. Vivi, eu estou trazendo alguns pontos da reunião de ontem, que a gestão teve, que as coordenações dos colegiados tiveram com a SEDAC. Nós, como pleno, temos essa tarefa agora, né, de elaborar esse parecer acerca das melhores formas de representatividade nos colegiados, né, visando as futuras eleições. É um documento para ser construído de forma coletiva, já anotei algumas coisas que apareceram agora na reunião, na fala da Jussara, mas eu vou compartilhar depois esse documento ali no grupo, para a gente construir junto, certo? Alguém quer colocar alguma coisa ou a gente deixa, então, para ir construindo devagarinho depois isso no grupo? Qual que é o nosso prazo para isso? Agora eu estou só nos Ótimo. prazos. Oi, Vivi, a Oi nossa lá para próxima... todas. Boa noite. A próxima reunião das coordenações com a SEDAC é no dia 24 de junho. Então, a gente tem até esse período para entregar esse parecer. É uma coisa simples, algo que não diferente do parecer que a gente fez, né, ali da leitura daquele extenso documento, né? E aquilo a gente teve retorno? Teve, é o que eu estava comentando antes, né? Todos os pareceres dos colegiados, eles foram muito elogiados pela concisão, tá? Eles foram reunidos, o diretor do Fomento, Rafael Bali, vai realizar a leitura desses pareceres, e é possível que, finalizado essa leitura, eles tragam algum feedback nessas reuniões que a gente tem, né, periódicas com a SEDAC, e aí, quando surgir isso, a gente traz aqui para o pleno, né, para vocês, certo? E aí, esse parecer que eu estou comentando agora, ele não demanda a leitura, assim, de um documento, é mais com sugestões mesmo, de representatividade nos colegiados, certo? Tá. Então, gente, alguém quer acrescentar alguma sugestão aqui, ou a gente vai construindo depois? Isso? Eu acho que pode construir depois mesmo. Eu só ia comentar para levar em consideração as RFs, né? Eu acho que isso é uma política interessante de representatividade, dá para ser considerada. Também acho, inclusive, quando teve a renovação, né, do pleno aqui, e principalmente, né, do segmento, né, representativo da SEDAC aqui dentro do colegiado, a SEDAC seleciona muitas pessoas de fora, né, de Porto Alegre região, né, então ampliou-se mais. Alguém levantou a mão. Pode abrir o microfone e falar. Foi eu. Eu dando uma sugestão ali, eu acredito que tenhamos que criar um espaço para que o membro do colegiado possa se expressar, dar sugestões e contribuir para decisões com o fórum online, principalmente usando a internet. Hoje em dia as pessoas estão 80%, né, no celular, vamos falar assim. Eu acho que é a maneira mais efetiva de a gente poder, assim, ter expressão e poder demonstrar quem são os colegiados, né? Temos vozes e sugestões entre nós, mas, assim, online, ou que tenha visão, assim, pela internet, eu acho que a gente poderia nos expor mais. A questão, assim, né, a gente tem aqui as reuniões, né, que são esse espaço. Eventualmente, se precisa votar alguma coisa, a gente faz uma votação ali pelo grupo do colegiado, porque a votação é entre os membros do pleno, né? Sim. A gente tem esse espaço aqui, essas reuniões, gente, que nós estamos sempre participando, elas são sempre abertas, outras pessoas da sociedade podem participar e podem ter direito também à voz, né? Se membros externos participarem, podem abrir o microfone, comentar, participar de forma efetiva, né, do debate.
E, claro, aí um investimento maior, assim, de tempo, de energia também, por exemplo, nas redes sociais do colegiado, isso demanda um trabalho, isso tem sido um desafio da nossa Exatamente. gestão. É um trabalho difícil de ser feito, tá? Lembrando que aqui tudo é voluntário, né? Então, Certo. a gente faz com os recursos que a gente tem, né? Com as nossas possibilidades, assim. Não, com certeza, a maioria tem pouco Mas é tempo, válido isso né? que tu trazes, assim. Mas esse treinamento, um ciclo de atualizações e treinamentos, nós, como representantes, poderíamos ter esse treinamento para poder entender. Desde então, pouco abri o microfone, porque eu estava primeiro tentando entender como é que funciona o colegiado. Imagina, desde então, até mesmo quando foi sugestão de apresentar um curso, nossa, jamais teria colocado aula de desenho. Entendeu? Já teria outra opção, né? Mas é que isso foi bem novo para nós também. Sim, tipo, nossa, eu estou aprendendo tudo agora com vocês, estou amando. Todos nós estamos, o assim, processo de aprendizado é para sempre, ouvindo né? pessoas tão inteligentes e tão importantes, assim, para estar aqui, é um prazer muito grande estar no meio de vocês. E a gente fica feliz que tu estás aqui. Jussara? Querida Lexia e a Aline falou bem. Eu estava tentando entender, Lexia, qual era a tua sugestão, porque justamente isso, essa nossa reunião, elas são gravadas, mas elas são abertas, e é por isso que é divulgado, né, no nosso Instagram. Cabe a nós, do colegiado, comunicar aos nossos pares que vejam, que venham nas reuniões. Eu sempre falo para os artistas, né, que eu comento, gente, vocês têm questões, apareçam na reunião do colegiado, né? Venham e falem. Eles não têm direito a voto, mas têm direito a voz, né? Perfeito. Então, o que acontece é isso, nós temos esse canal, é aberto, então as pessoas podem ouvir o que a gente está falando, podem acessar depois gravação e podem entrar na próxima reunião. Por isso a Aline até coloca lá, né? Sempre tem o calendário divulgado para as pessoas entrarem. Então, é uma forma da gente fazer com que os grupos entrem, né? As pessoas que estão de fora do colegiado, né? É um comprometimento mesmo, né? De certa forma, eu digo assim, quando você comenta sobre colegiados, muitos, assim, eu percebo que não tem noção do que seria, que fazem, né? Eu só imagino, assim, tantos aqui presentes e não podendo expor mais esse grupo seletivo que eu considero muito importante. Sim. Eu respeito. Aline? Diga, Diego. Desculpa que eu não estou conseguindo aqui no celular levantar a mão, por isso que eu só falei. Eu só queria ver que tu falou agora há pouco sobre a questão de ser voluntariado, né? E eu tinha, numa reunião anterior, sugerido que a gente levasse adiante a ideia de ter vagas remuneradas dentro do colegiado, especialmente presidência e secretaria. E eu não sei onde é que ficou isso. Lembra que a gente fez uma reunião que estava o Edson? Sim, essa é uma pauta até antiga, assim, né, E acho que isso também melhoraria a representatividade, sem dúvida. Eu acho assim, que, né? claro, uma pessoa que, né, tivesse remunerada para se responsabilizar por algumas tarefas seria super importante. Eu sugiro que seja da mesma fonte que a secretaria tem para pagar, por exemplo, quando eles contratam pessoas para fazer júri de editais. Que tem umas questões, eu concordo plenamente, mas tem umas questões de legislação também. Por exemplo, o conselho, ele é remunerado por reunião, né? Então, nós teríamos que ter uma remuneração por reunião. Eles não têm, assim, por trabalhos, demandas, né? Eles têm por reunião efetiva. E já na mudança que a SEDAC fez, ela já limitou, né, Aline? Ela limitou o número de reuniões, por exemplo, do próprio... Mas também na própria portaria, né, que estipula, né, os colegiados, coloca ali, né, que é um trabalho voluntário, né, então tem essa questão legislativa também. Mas é algo, Diego, assim, para a gente até colocar isso nesse parecer, né, uma sugestão, acho que válida, quem sabe daqui para frente, né, quem sabe em algum momento no futuro
Talvez a legislação possa ser revista, né? Concordo, só tem umas questões que a gente tem que lembrar. No momento em que a gente passar a ser, o colegiado passar a ser remunerado, quando tiver editais, você não pode participar, porque você vai fazer parte da folha de pagamento da SEDAC, né? Uhum. Então, tem essas questões, né? Por exemplo, se tu está no conselho, tu já não pode participar dos Uhum. editais do Estado. Então, seria uma questão a ser pensada também, né? Mas, enfim, a questão eu acho que a questão legislativa de considerar o nosso trabalho como artista como profissão seria uma pauta bem mais importante, mas isso é para outro ponto. Então, esse parecer aqui, gente, eu vou compartilhar mais adiante o link ali no grupo. Neste mesmo documento, gente, aqui do Word, eu vou aproveitar que eu tô com ele aberto, porque na página seguinte, eu coloquei tudo do mesmo, tá? Não vai fazer tudo parte do mesmo parecer, depois eu vou desmembrar isso aqui. É que eu coloquei tudo do mesmo documento para facilitar. Aqui eu deixei também um espaço para a gente acrescentar questionamentos, dúvidas, ou algo que queira levar para o novo secretário da SEDAC, que é o Eduardo Loureiro. Vou explicar por que eu coloquei isso daqui. Deixa só eu compartilhar outra tela. Aqui. Todo mundo enxerga a minha tela? Sim. Enxerga? Tá. Vejam, as coordenações, né, dos colegiados se reuniram e assinaram um ofício, que foi enviado pelo setorial de dança, solicitando uma reunião com o novo secretário. E aí, ontem, na reunião com a SEDAC, foi dito que, possivelmente, ele vai estar na reunião de junho, né, dessa reunião periódica que as coordenações fazem com a SEDAC. Foi aventada essa ideia, pode ser que a agenda mude, enfim. E aí eu pensei em trazer essa tarefa para o pleno, no sentido da gente reunir questionamentos, algo que a gente possa levar, né? Já ter aqui marcado, anotado, caso ele esteja nessa reunião de junho ali que as coordenações vão ter com a SEDAC, se o nosso pleno tem algum questionamento, alguma questão que queira levar, alguma dúvida, acho que seria importante, assim. Então, nesse mesmo documento, ali, nesse mesmo doc, do parecer da representatividade, na outra página, eu deixei um espaço para a gente acrescentar ali sugestões, né, questionamentos, etc. Né? A gente pode tanto comentar sobre isso agora, já que uma das pautas é sobre a troca do secretário, como também a gente construir isso mais adiante. Ficou claro? Entendeu? Fez sentido? Sim. Aline, Diga. nosso plano setorial, no eixo 2, que fala da democratização e ampliação do acesso às artes visuais, ali eu acho que a gente pode tirar algumas questões dali do nosso plano e colocar aí no nosso parecer, tá? Tu podes contribuir com essa, tu tá com o plano aberto aí, quando tu tiveres um tempinho, se conseguir ir colocando lá naquele documento a ser construído coletivamente, seria maravilhoso, sim. Pode ser? Tá ali, eu tô com ele aberto, mas eu não sei nem como botar aí para a gente abrir. Não agora. Depois, mais adiante, assim, quando eu compartilhar ali o documento, tu podes pensar ali do plano. Porque tem várias coisas ali para ampla participação da sociedade civil, então a gente tem ali iniciativas, metas, ações, prazos, isso tudo, inclusive, a SEDAC tem. Uhum. Eu sugiro também que os meus pares, aí, que os nossos colegas na reunião, eles se apropriem, porque quando a gente sair, é bom que vocês tenham lido todo esse nosso plano, né? Que esse plano tem que ser colocado em prática, né? E tem muita coisa aqui boa que a gente pode aproveitar agora essa documentação, né? Que se parecer, não precisa ser todo, né? Mas se parecer para botar alguma dessas coisas em prática, né? Uhum. Mas só voltando aqui ao ponto, né? Esse ofício, só voltando aqui para a pauta, né?
esse ofício que foi enviado, assinado, né, pelas coordenações de vários colegiados e enviado, né, pelo colegiado da dança, eu não tive acesso a ele, a Bárbara assinou, mas eu pensei em pedir também, acho que foi Cláudia Dutra, ali da dança, que comentou ontem na reunião. Posso pedir esse ofício para ela e compartilhar com vocês, para que vocês tenham ciência também, né, do que foi solicitado, né, mas a ideia, então, é essa, gente, nós vamos sair dessa reunião com esses 2 encaminhamentos, tá? Um é construir esse parecer de maior representatividade dos colegiados, e no mesmo documento, tá, na outra folhinha, para acrescentar ali alguns questionamentos, uma dúvida, enfim, para levar para o novo secretário da Cultura, que aí, se em alguma dessas reuniões periódicas com a SEDAC ele estiver presente, a gente leva isso adiante, certo? Como uma das pautas é comentar, né, sobre essa troca aí da secretaria, não sei se alguém quer comentar algo a respeito. Deixo aberto aí para as manifestações. A troca? Sobre a troca, Aline? Se alguém quer comentar algo, eu deixo aberto agora para o pleno se manifestar. E depois eu quero falar também sobre a mobilização, né, da sociedade civil por meio das formações. Eu vou perguntar para ti, então, se, por exemplo, nessas reuniões, comentou alguma coisa sobre essa troca e sobre alguma mudança de diretriz, se foi comentado alguma coisa. Não foi comentado, inclusive algo bem importante, tá, que o Lucas Teixeira, da SEDAC, falou. Ele retomou aquele conceito, né, da gestão pública, né, que tem o nível operacional, nível tático e o nível estratégico, né, e que nesses níveis mais elevados, vamos dizer assim, né, da gestão, muitas decisões não chegam ao nível operacional, né, ele está ali naquele nível operacional. Então, com relação, assim, a alguma mudança de diretriz, isso não foi passada para ele, né, acredito que talvez não mude muito, né, porque é o mesmo governo, né, enfim, já está, né, se encerrando, né, já no que vem, que já tem eleições novamente, mas, assim, são deduções, né, acho que questionar sobre o prosseguimento das políticas públicas que a Beatriz estava tocando até o momento, acho que é um questionamento válido para a gente levar, a gente pode pensar nisso, colocar ali no documento. Eu acho que a gente pode tentar colocar no documento também, né, a questão do FAQ, né, de ter um FAQ específico das artes visuais, que isso iria estimular o interesse de vários artistas das várias regiões. Eu estou anotando aqui, então, naquele documento, ali na parte dos questionamentos, né, o novo secretário, então, essas dúvidas sobre diretrizes nas políticas públicas, FAQ específico às artes visuais, porque daí isso aí a gente leva na próxima reunião. Isso. Eu botei lá no grupo, tá, gente, no nosso WhatsApp, eu botei um print da nossa telinha, da nossa planilha do plano, tá? O plano setorial ali que eu comentei. Mas aí também eu vou pedir, né, que se puder pensar dali, né, Jussara, assim, ajudar de fato a Não, eu vou ajudar, né? Eu também não. Eu vou ver, eu acho que esse plano ele tá ali no Linktree, e aí eu vou colocar tá lá no nosso colocar de repente em PDF, que aí tem às vezes como copiar, adaptar também, né, algumas coisas ali, acho que facilita na hora dessa escrita. Tá? Essa pauta sobre o novo secretário fechou, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pode falar, Ilse. Aline, uma coisa que nos deixa no interior, a gente estando distante da capital, não conhece muito as pessoas que assumem esses cargos, né? Esse desconhecimento se faz pela distância, pelo não comparecimento a vários eventos, então isso nos deixa um pouco sem palavras, tá? A não ser pedir no geral tudo aquilo que a gente espera, tá? Eu me sinto assim, desconhecedora, tá? Dessa situação.
Sim, ali foi comentado, né, quando teve essa troca, né, era a Beatriz Araújo, né, quando teve essa troca, foi comentado ali no grupo, né, as notícias, né, eu deixei agora aqui no chat um breve currículo, confesso que também não o conheço, tá, então, enfim, deixei ali no chat uma breve bio deles, se tu quiseres olhar. Mas é isso, acho que mesmo os questionamentos de forma mais geral, mais ampla, são válidos também para a gente levar nesse momento, né, o que dá para a gente fazer. Eu sugiro também a gente, que quando puder, né, o pessoal do interior, estimular o pessoal do interior a participar dos cursos de formação da SEDAC, que tu começa a entender um pouco mais como é que eles pensam, como é que eles querem as coisas, né, a diretriz de cada, a gente acaba vendo mais ou menos como é que eles trabalham, né, e o que eles querem, cada gestão, né. Tu já vai sentindo o drama, né? Mas é uma boa, né? Participar quando pode, participar desses cursos de formação que a SEDAC apresenta, né? Sem dúvida. Então, fechamos essa pauta, gente. Não sei se alguém quer comentar algo mais sobre o secretário. Então, eu quero passar para outra pauta ali, que era a primeira, na verdade, né, que era a mobilização da sociedade civil por meio das formações. Vou voltar aqui a compartilhar, que é algo que apareceu também na reunião de ontem, tá, gente? A respeito das nossas formações, tá? A formação que nós tivemos em abril com a IUS e agora em maio com o Diego. A gente tomou a decisão, né, eu e a Bárbara, que o colegiado vai emitir os certificados, tá? Como colegiado. Por quê? Porque foram encaminhados 2 ofícios, né, solicitando apoio da SEDAC na emissão desses certificados, porque a gente considerava que era importante, né, que tivesse ali o logo, enfim, da SEDAC, né, o certificado emitido como SEDAC. Mas aí a gente não recebeu retorno desses ofícios, agora teve toda essa troca, né, o programa de formação que emite os certificados das formações próprias da SEDAC, né, como a Jussara estava comentando há pouco, no momento está sem coordenação. Então, a fim de facilitar o trabalho aqui, eu vou emitir, então, os certificados, né, dos participantes das formações da IUS, das formações do Diego, também das formações que vamos ter mais adiante, né, que são a formação da Vera, da Vivi, né, da própria Bárbara, né, mais adiante. Então, eu vou emitir como colegiado, não como, né, a gente não pode usar o logo da SEDAC, vou emitir como colegiado. Vivi, pode falar. Para colocar isso já nas sugestões para o secretário. Uhum. Perdão, eu não entendi. Colocar isso para o secretário, que a gente precisa desse apoio da SEDAC para certificados, porque eu acho que é uma coisa assim, se nós fazemos parte do sistema estadual, né, de cultura, eu não vejo por que a gente não pode usar o símbolo da SEDAC para colocar junto com o nosso no certificado. Então, eu acho que é uma coisa que fica um pouco incoerente, acho que só precisa pedir a liberação para que a gente possa, não precisa ninguém da SEDAC assinar exatamente, né? Eles são convidados, eles estão também sabendo qual é a nossa pauta de formação, a gente só precisa de uma liberação formal, e melhor ainda do secretário, de que a gente possa continuar fazendo a formação e ter um certificado com uma chancela integralizada do sistema estadual de cultura, né? Ontem o Lucas Teixeira comentou que enfim, o programa de formação, né, que emite aqueles certificados das formações da SEDAC está sem coordenação, e que há vários certificados que estão represados que precisam ser feitos, de quem participou de cursos oferecidos pela SEDAC. Mas pensem assim, gente, o colegiado ele tem autonomia também como instituição, né? Até, por exemplo, quando a gente vai participar, a gente é pleno, né? Quando vai participar de algum evento, como é que a gente se apresenta, né? A gente se apresenta como integrante do colegiado, a gente não pode se afirmar como representante da Secretaria da Cultura, nesse sentido, né? A gente é uma instituição consultiva, né? Nesse sentido, assim. Então, acho que o colegiado também tem sua autonomia para emitir, né, certificados, então a gente seria muito legal, mas eu acho que não vai rolar, Vivi, sendo bem nesse momento, não nesse momento. Pode até não rolar, mas a gente tem que pedir. Tem que pelo Retomar menos deixar né? isso, né? Acho uma boa, eu vou claro que eu acho anotar que isso.
a gente pode fazer esse certificado desses 2 cursos que já aconteceram, e depois, evidentemente, nos próximos, se for possível, ter essa chancela, né? Não precisa ser, pode até ser retroativo, depois troca o certificado, enfim, se for o caso, né? Porque se não tem uma coordenação também nos cursos deles, eles estão represados, daqui a pouco eu já boto os desses aí junto, eles já fazem, emitem tudo por lá também. É uma, né? Porque a gente tem um custo, claro que é online, enfim, mas tem o custo de tempo, e daqui a pouco isso a gente poderia encaminhar para eles também, né? Sim. Sabe que desses 2 cursos até não tenho tantos certificados para emitir. Acho que são uns 12, 15, talvez, assim, somando as 2 formações. Eu vou deixar aqui o link, gente, daquele documento que a gente está construindo coletivamente no grupo, tá? Pra gente... Mas, enfim, acho que a questão dos certificados ali vai ser, pelo menos nesse momento, vai ser tranquila, mas sim, seria bem interessante, né, se futuramente, né, quando os colegiados fizessem as formações, certificados fossem, né, emitidos pela SEDAC. E aí, não sei, gente, sobre essa pauta aí da mobilização da sociedade civil por meio das formações, se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. O Sil Wagner tá aí, ele tinha comentado, né, não sei se perdão, não sei se a Vivi finalizou, se quer finalizar a sua fala. Tá, é que tá com a mãozinha. Pode falar, Wagner. Não, só uma questão que eu observei, movimentação entre professores de cultura aqui na minha região, foi que saiu uma formação, deixa eu confirmar aqui, sobre CTGs, né, acessando recursos públicos para fomentar a cultura. Então, isso talvez seria interessante incentivar formações nas outras áreas, né, abrangendo os outros fazedores de cultura, outros artistas, outras linguagens. Sim. Tu tens a notícia disso, Wagner? Te confesso que é algo que me passou, assim, que eu não estava atenta até tu falar. Aqui. Compartilha, de repente, lá no grupo, depois, assim, Claro. para a gente conseguir dar uma olhada nisso e, enfim, pensar sobre, né? E aí, deixa eu só entender, daí serão formações voltadas para o segmento do tradicionalismo, né? Participar de editais, que você falou? A Secretaria da Cultura e o Movimento Tradicionalista Gaúcho abriu inscrições para um curso gratuito voltado aos CTGs que têm interesse em acessar os recursos públicos de cultura. Então, acho que seria interessante que também tenha... Mas teve para nós, para nossa área também. Mas é isso, né? Tipo, que continue tendo de tempos em tempos, eu acredito. Tá. Porque... e de modos online, né? Esse é até presencial. É uma coisa que a gente vê, enfim, né? Pessoas que têm seus ateliês em casa e acabam fazendo escolas de formação de novos artistas, às vezes não acessam muitos editais e teriam essa oportunidade, né? Até com pontos de cultura, alguma coisa que está sendo discutida agora, pelo menos aqui no meu município. Sim. Manter os custos de formação, então... E como acessar essas políticas? Descentralizados, né? Manter o programa de descentralização dos custos de formação, é isso? Para editais, acho que tem essa questão, né, Wagner? Editais são uma linguagem bem específica, querendo ou não, né? E isso foi um levantamento também no que a gente leu. E, Wagner, deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa responder agora, ou se quer pensar depois. Tu acha que esse seria um ponto a ser colocado ali naquela compilação ali de questionamentos, dúvidas para o novo secretário? Tu achas, Wagner? Eu não sei se quer pensar mais, de repente colocar lá. Eu acho que a gente pode ver isso com o coletivo mesmo, né? Acho que me faz sentido, acho que deve fazer sentido que isso seja isso como política até, né? Enfim, uma política constante, porque os editais, as pessoas têm muitas dúvidas como acessar, então acho que é uma coisa interessante. Eu não vi que... Vivi, pode falar. Eu queria comentar que existe sempre leitura, né, por parte da Secretaria de Cultura, leitura comentada, geralmente é o Rafael que faz, né, divulgado nas redes sociais da Secretaria mesmo, ali no Instagram, e normalmente é bem, assim, elucidativa, fica gravada também para poder acessar depois. Geralmente eles explicam passo a passo eles fazem a leitura realmente de todos os itens dos editais, quaisquer que sejam,
E eu acho que já existe isso, né? Então, talvez não seja o caso de... e já é uma sistemática que já vem há anos, né, acontecendo, pelo menos ali no pós-pandemia, acontecendo essas leituras de todos os editais da secretaria, né, do FAC ou do ADALIC. Esse último foi da LIC, que no caso não é nem fomento direto, né. Ju? Não, eu ia falar justamente o que a Vivi falou. Uhum. Pouco, eu fiz 2, inclusive, também, embora não fosse direto para as artes visuais, né, foi da LIC, talvez como sugestão, enfim, questionamento para ter uma divulgação maior, né, para fazer uma divulgação mais intensa, especialmente quando for para a área, claro, a gente tem que falar para a nossa área, né, nosso chão, quando for para a formação na área de artes visuais, né, manter e divulgar talvez um pouco mais nas redes, né, ter ampliação de divulgação. E eu acho que é um trabalho muito bem feito, eles fazem, mas não sei se a divulgação está tão grande. Já teve períodos em que foi mais intensa a divulgação, mais forte. Sim. É isso. Bom, gente, das minhas pautas aqui eu encerrei, né? A gente comentou ali do programa das formações, a troca do secretário, comentei, né, como assuntos gerais também os encaminhamentos, né, da reunião de ontem com a SEDAC. A nossa próxima reunião vai ser no dia 18 de junho, é uma reunião ordinária de pleno de caráter formativo com a Vera Pelim, que ela vai tratar do financiamento público e privado para projetos, né? Quando sair a divulgação no nosso Instagram, peço apoio aí ao pleno para divulgar, vai ser uma formação online, tá? E aí depois em julho e agosto a gente vai ter as reuniões neste formato aqui, né, de debate, para então já ir se encaminhar para a questão das eleições, né, que nós renovaremos nosso pleno também ainda este ano. Jussara? Faladora. Antes de encerrar, né, eu acho que a gente tinha que mais ou menos ter um prazo para a gente colocar para todos nós conseguirmos colocar os pontos ali no documento, para que vocês duas tenham tempo de compilar para entregar dia 24, né? 15 de junho. 15 de junho. 15 de junho. Eu vou acrescentar isso ali porque daí fica com um tempinho ali da gente se organizar. Eu vou colocar aqui, peraí. Eu coloquei lá, vai estar na primeira linha, tá? Da onde, amada? Lá daquele documento que eu compartilhei no grupo. Tá? Daquele doc, isso. No WhatsApp lá? Aham. No WhatsApp do grupo, tá. Isso, tá? Até dia 15 de junho, porque assim, gente, pensem, né? São pareceres... É um parecer simples, tá? No sentido de que não demanda a leitura de um outro documento externo, né? E ali depois é só dúvidas que o pleno considerar importantes para a gente levar para o novo secretário. Lembrando que não vão fazer parte do mesmo documento. Eu só coloquei tudo no mesmo doc para facilitar ali essa questão de links, tá? Pode ser até 15 de junho, gente? Vai ter que ser, né? Senão vocês não vão ter tempo para ler. Eu só queria colocar, não sei se vocês viram, eu não sei se vai mudar muito, mas, assim, a questão do Eduardo Loureiro, ele é mais voltado à questão administrativa, né? Ele é formado em administração e a pauta dele é um pouco longe das questões culturais, né? A Beatriz também, mas a Beatriz ainda tem a parte da comunicação, ela ainda tinha essa outra parte, né, de comunicação, cultura e comunicação, e o Eduardo Loureiro, me parece... Ele também, ele foi da associação ali de rádio, que eu estou lendo agora, televisão, mais ou menos. Está mais perto do audiovisual, vamos colocar assim, do que das artes, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar para colocar pontos que possam auxiliar ele também, e a nós, né, a ser bem mais próximos das artes visuais, se preocupar com mostrar que a gente tem pontos específicos da nossa área,
Uhum. Fazer uma sugestão, né, para a gente tentar colocar pontos específicos, porque quando a pessoa não é muito próxima à nossa área, às vezes a tendência é colocar tudo no mesmo balaio, né? Uhum. E não é. Nossa área tem questões bem específicas, diferentes do audiovisual ou como é que é? Da música, enfim, que tem outras características. Eu acho que é isso aí, gente. Então tá. Mais alguma coisa, pessoal? Hoje nós fomos concisos, né? Fomos em clima de elogio de concisão, né? Que surgiu ontem na reunião com a SEDAC. Então, a gente ficamos encaminhados com essa questão ali dos documentos, tá? Vou também providenciar esse ofício que foi enviado ali para a SEDAC, né? Pelas coordenações dos colegiados, para que vocês tenham conhecimento, né, do que foi enviado, mas a ideia é que o novo secretário participe, então, de alguma dessas reuniões periódicas que as coordenações têm com a SEDAC. Certo? Então, nos vemos no dia 18 de junho, na reunião de pleno de caráter formativo com Vera Pelim. Isso, gente. Isso. aí. Eu Boa vou noite a dizer, todos. gente, por favor, leiam o nosso plano setorial. Ele tá tão redondinho, e eu tô assim, desesperada, que a gente não consegue botar as coisas, né, em prática, e eu tô preocupada porque a gente vai sair, e eu não quero que aconteça que nem foi nós, né, Vivi? A gente teve que ir pelos trancos, né? Nos trancos. Aí vocês aproveitem, leem, se tiverem dúvida, tragam para o pleno, tragam no nosso material ali, né, no nosso WhatsApp, a gente... Aproveitar, né, aproveitar que a gente está aí. as reuniões, as finais do semestre, né, para tirar dúvidas do plano, acho que seria bem legal. Porque vai ficar com vocês, hein? Não, todo o pleno vai ser renovado, gente, não é só já quem estava, né, todo o pleno será renovado. Quem for a primeira vez que está participando do colegiado tem como se candidatar, né, novamente, mas todo o pleno será renovado, né, inclusive coordenações, enfim, tá? Sim. Então tá, gente, vou parar a gravação aqui, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Aline. Aline. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite.